Boa noite, gente. Boa noite quem está chegando agora, quem vai assistir o vídeo depois, porque vai ficar gravado como todas as nossas lives ficam. Sejam muito bem-vindos. Mais uma live do Vivendo Mochilando. Nosso convidado hoje é o Pedrão, do projeto Herpeto Capixaba. Vamos saber mais sobre os anfíbios, sobre os répteis. Vamos pegar muita informação também sobre a fauna, especificamente do Espírito Santo, que é de onde vem o projeto, e muitas outras informações muito importantes. Nosso convidado já está a postos. Pedrão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar aqui com Vivendo e Mochilando. Vamos chegando, gente, vamos vindo. Vamos falar hoje sobre anfíbios, répteis, e inclusive anfíbios e répteis específicos do Espírito Santo, que é de onde vem o nosso convidado, né? Então, vamos vindo. Pedrão, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E vamos falar sobre anfíbios, sobre répteis, de uma maneira mais aprofundada para o pessoal conhecer melhor essas famílias. Vamos lá, então. Falando um pouquinho dos bichinhos que eu tenho mais afinidade, né, que são os anfíbios. São bichinhos, assim, extremamente complexos, tem muita coisa ainda que a gente não conhece, a gente quer criar uma afinidade maior. Essa é uma das propostas do nosso trabalho aqui da Herpeto Capixaba. São os vertebrados que têm maior risco de extinção, os anfíbios. São animais que têm uma sensibilidade muito grande em relação ao meio ambiente. Qualquer tipo de alteração em relação à temperatura, umidade, solo, isso mexe direto com o tipo de vida desse tipo de animal. E, assim, estudando a fundo mesmo, você vai conhecendo, percebe o quanto é importante a presença desse grupo de animais dentro da cadeia trófica e o quanto eles são importantes para nossa vivência hoje. Os répteis, eles são um grupinho meio curioso. Você vai parar para entender um pouquinho melhor eles, você pensa nas serpentes, nas cobras, você pensa nos jacarés, nos crocodilos, nos gaviais. Já viu os gaviais? São aqueles jacarés com bico fininho. Tem as tuataras, lá da Nova Zelândia, da Austrália. Então, assim, é um grupo bem diverso, as tartarugas, e os parentescos deles, filogenéticos, são bem difíceis de você fazer uma linkagem, porque é um grupo bem diverso, entendeu? E muitos estudos têm sido feitos a partir disso daí para poder descobrir uma linhagem mais concreta a partir desses animais que a gente conhece hoje. Pedrão, legal, cara. Sempre que eu vou fazer uma live, eu pego um tema, pode ser um animal, pode ser um local, um bioma, um ecossistema, uma região, e eu faço uns questionamentos ali, uns quiz nos stories, querendo saber, umas enquetes, vamos dizer assim, com o pessoal, se eles conhecem, se eles já ouviram falar, se já foram, enfim. E hoje eu fiz ontem para hoje, eu fiz uma enquete no stories perguntando qual vocês preferem mais, ou quais vocês preferem mais. Simples. Anfíbios ou répteis? Para minha surpresa, sinceramente, os anfíbios ganharam. E ganharam de bem ainda. Eu vou ter nos anfíbios. Então, pois é, interessante demais. Então, vamos trazer, pessoal, porque, é claro, a galera conhece sapo, rã, perereca, salamandra, por que não também? Tritão, já é um pouco mais desconhecido. Mas o fato de você já ter visto o sapo, de você ter medo, ter nojo, enfim, você já ter tido contato visual e contato direto com esses animais, não significa que você os conhece, sobretudo uma classe tão complexa, né? Então, vamos trazer de uma linha geral, mas trazendo uma abordagem profunda sobre os anfíbios. Que eu estava lendo aqui, me corrija, por favor, se eu estiver errado, são os primeiros vertebrados da Terra, né? Isso é impressionante. Isso. Primeira linhagem de vertebrados da Terra, né? Então, traz para a gente um pouco, Pedrão, por favor, de uma maneira, ninguém melhor do que você para trazer, de uma maneira aprofundada, sobre os anfíbios. O que são, quais são as classes, o que você puder trazer para a gente conhecer melhor e também desmistificar algumas coisas. Existem imagens ruins sobre sapos, sobre rãs, perereca, enfim. Isso às vezes causa um preconceito, causa uma imagem ruim que você tem, uma falta de vontade de ajudar a preservar uma espécie, por exemplo. Então, essa informação é muito importante, como a gente já fez com vários outros
como o morcego, que a gente fez na segunda-feira, por exemplo, são animais que têm essa imagem vinculada a alguma coisa, às vezes, ruim, né? Criada por lendas, vamos dizer assim, das pessoas. Então, traz um pouco para a gente dos anfíbios, cara, que é uma classe tão importante e tão antiga. Você falou aí da questão dos anfíbios serem os primeiros animais, né, a ter vida terrestre. O nome anfíbios, ele deriva de anfibios, que significa duas vidas, dois estilos de vida. Porque a vida do anfíbio começa na água, principalmente. E depois ele vem para o meio terrestre. Então, por isso que o estilo de vida desses animais está diretamente relacionado com o local que ele está e a condição em relação à água, umidade, água e como que ele se comporta dentro desse microhabitat dele. A minha experiência, eu vou falar de mim quando eu era mais novo. Eu morria de medo. Eu via bicho e já ficava com medo. Era um bicho estranho que eu não estava acostumado. Porque a gente, um menino aqui que mora assim na cidade, vê mais cachorro, gato, passarinho, bicho assim. Agora, você vê um sapo, você fala, nossa, que bicho estranho, tem a pele meio molhada, no caso das perecas, no caso das rãs, tem a pele meio seca, que é no caso dos sapinhos, aí você vê o bicho maiorzão, te assusta. Então, assim, as pessoas, elas têm um pouco de repulsa pelas coisas que elas não conhecem, por isso que a gente visa tanto apresentar esses animais a elas, como que eles se comportam. Essa questão aí dos mitos, é muito comum a galera, é o mais comum, né, que você escuta mais, a galera falando que sapo joga leite. Não, porque o sapo vai jogar leite, vai cair no olho. Cara, o sapo não vai fazer isso, não. Pode ficar tranquilo. Que ele não vai esguichar nenhum jato e jogar dentro do seu olho que você vai ficar cego. Isso não é comum, isso não acontece, entendeu? Em relação aos medos, aos mitos, os répteis sofrem um pouquinho mais do que os anfíbios, por conta das serpentes, que são animais um pouco mais assim perigosos e tal. Mas antes de eu falar disso, eu vou te falar daí da abrangência que você fez dos anfíbios. Você falou das perecas, você falou das salamandras, você falou das rãs. Tem também as anfisbênias. Anfisbênias não, desculpa, as cecílias. As cecílias são gimnofionas. Parece muito com uma cobrinha, uma minhoca grande. Só que é um anfíbio, entendeu? Ele é ápode, ele não tem membros, pernas e braços, como perereca, sapo, rã, entendeu? E é um bicho que a galera não está muito acostumada a falar assim, ah, não, é um minhocão. Só que aquilo ali é um anfíbio ápode que tem toda uma estrutura particular dele, e ele, assim, é diferente, é um bicho legal de você pegar, assim, ver no ambiente, porque ele é um bicho fossorial. Esse hábito fossorial dele significa o quê? Ele geralmente vive enterrado ali nas camadas de substrato, na terra e na serrapilheira. Então, para você achar esse bicho, é um pouco difícil. Geralmente em dias mais chuvosos, que o chão está mais molhado, ele geralmente sai. Aí você consegue ver eles. Mas, assim, bichos bem bonitos que hoje estão recebendo uma atenção maior em relação aos estudos. O pessoal está focando ali para entender melhor como que funciona tudo em relação a ele. E eu já tive o prazer de achar um assim, na natureza, e eu achei bem legal ter encontrado esse bicho, porque eu nunca tinha visto. Agora, em relação a esse mito, essa questão toda da galera que fala, esse conhecimento que o pessoal tem que às vezes prejudica o animal, os répteis sofrem um pouco mais que os anfíbios, por conta do medo, daquele pavor ser maior em relação à serpente, ser maior em relação ao jacaré, por exemplo, entendeu? Porque, querendo ou não, a serpente é um risco, ela oferece um risco maior, porque até aquele negócio dela ser peçonhenta, dela ser muito grande, aí fala que engole boi, que engole criança, entendeu? Então, a maioria dos vídeos que saem hoje na mídia tem aquelas palavras sensacionalistas, entendeu? Que acabam prejudicando a imagem que esse animal tem pela sociedade. Sim, sim. Pedrão, sobre os anfíbios, cara, você pode ver na linha, na linha de vida ali dos anfíbios, você pode notar que na origem deles, né, nascem de pequenos ovos ali e muito parecidos com peixes, né? Os girinos, por assim dizer, eles até têm cauda e alguns têm brânquias até, né? Isso. Para respirar, né?
Depois, esse sistema respiratório dos anfíbios ele vai evoluindo, vai se modificando à medida que ele vai ficando adulto. Mas, pensando nessa origem do anfíbio, de nascer na água, de nascer com cauda, qual é a ligação dos anfíbios com os peixes? Eles são uma espécie de evolução dos peixes, vamos dizer assim? É um peixe que foi evoluindo para sair da água? Eu cheguei a ler já, existem os peixes pulmonados, né, que são aqueles peixes até que sobrevivem por muito tempo fora d'água. E algumas espécies de bagre, eles têm até uma espécie, vamos dizer, uma barbatana muito fina, mas que eles usam para se locomover, não deixa de ser um membro, né? São dois membros ali. Eles, eu acho que são mais próximos que existem dos anfíbios em relação aos peixes. Então, há algumas semelhanças muito notáveis. Qual é essa ligação que os anfíbios têm diretamente com as espécies de peixes? Os anfíbios são os primeiros vertebrados amnióticos, né, que vão se desenvolver em meio natural. E em relação aos peixes, assim, eu não tenho muita conexão com a filogenia e a genética. Só que se a gente parar para reparar, o anfíbio, é como você falou, ele é muito próximo em relação, assim, visível pelos hábitos de vida, ele é bem próximo. Porque vai colocar o ovo, aí às vezes vai ter aquele cuidado parental por parte dos pais, depois ele desenvolve essa capacidade de respiração fora da água. Então, e, assim, é isso. Eles vão desenvolver essa capacidade de respiração fora da água. E a questão do bagre aí que você falou é bem interessante, porque o bagre consegue viver um bom tempo fora da água, em ambiente até assim, seco, viver na lama, entendeu? Agora, em relação à ligação exatamente deles, dentro dessa questão filogenética, que é o parentesco deles, eu não conheço muito. Mas, assim, a grosso modo, é um tipo de animal ali, o anfíbio e o peixe, que eles estão bem próximos, sim, em relação aos modos de vida. Se alguém souber aí, deixa no comentário aqui para a gente conversar um pouquinho disso. Se com certeza a pessoa participa aí, fala para a gente se vocês preferem répteis, anfíbios, tem algum carinho especial por algum animal dessas duas famílias, traz para a gente, comenta com a gente, você pessoal do Espírito Santo, que já viu cobra, já viu jacaré, já viu sapo, enfim, traz a experiência de vocês também, que é sempre muito legal, muito importante. E é importante, Pedrão, legal a gente falando aqui dos anfíbios, você falou um negócio que realmente acabam se criando algumas lendas, mas há um fundo de verdade, os caminhantes do Caparaó, o pessoal aí, um grupo capixaba para falar com a gente. Esse negócio, assim, ele tem um fundo, não digo um fundo de verdade, mas ele tem uma ligação com o fato de que alguns anfíbios são venenosos, né? Um sapo não vai te morder, ele não tem a peçonha, o veneno dele, enfim, não é através de mordida necessariamente, mas sim através da pele, né? O que acontece, assim, que a pessoa pode ser envenenada, por assim dizer, por um anfíbio, por uma questão de um acidente. Eu lembro um relato que eu li de uma mulher australiana que ela pegava sapos cururu, né, que são sapos sul-americanos, eles invadiam a Austrália e se multiplicaram com tantas espécies por causa do homem, né? A mulher fazia o quê? Pegava o sapo, dava uma marretada nele e pronto, um abraço. Num desses casos, o sapo expele uma secreção através da pele, né? Ela deu uma marretada no sapo, essa secreção voou nos olhos dela e causou cegueira por 3 dias, enfim, 3, 4 dias. Acho que foi isso. Então, isso pode acontecer, e assim, tem outra coisa, né? O animal mais venenoso do mundo, se não me engano, me corrija, por favor, é o sapo veneno de flecha, né? Que é aquele sapinho, na verdade, é uma rã, pequenininha, colorida, mas que já avisa através das cores, e é melhor não mexer com ela porque ela é venenosa. Mas, nesse sentido do veneno, que é uma arma de autodefesa dos anfíbios, mas como é possível, de fato, uma pessoa ser envenenada por algum anfíbio? O que pode acontecer, às vezes, através de uma ferida na mão? Como é que esse processo pode acontecer? Porque, claro, a gente sabe que através de cobras é uma outra questão, né? Sim. É um outro tipo de situação. Sobre os anfíbios em relação aos humanos,
de envenenar, de machucar, enfim. O que pode exatamente acontecer? Os anfíbios eles não vão morder para inocular o veneno deles. Geralmente está na pele mesmo. Aí, qual que é a questão? Você vai ser, no caso dessa moça aí, ela poderia ter algum tipo de reação alérgica, algum tipo de reação que o corpo dela mesmo teve, que acabou causando esse problema para ela. Geralmente causa sei lá, uma coceira, uma irritação. Às vezes a gente em campo tem contato com o animal, a gente sempre toma cuidado para não passar a mão no olho, para não passar a mão na boca, porque a gente está em contato com o animal, entendeu? E assim, você ter uma reação ali em campo não é muito aconselhável. Você falou de usar o veneno do anfíbio aí, ele é usado, geralmente ele era usado pelos índios para caçar. Ele tem efeito neurotóxico, assim como o da quilomedusa, que é usado em rituais, entendeu? Esse tipo de veneno tem efeito neurotóxico, ele vai afetar o seu sistema nervoso algumas vezes. E eu vou falar da quilomedusa, que hoje é a Pithecopus, mudou o gênero dela, que eu tenho mais afinidade com o animal. É um animal que tem uma coloração forte, ele chama atenção. A princípio, você olha e fala assim, olha, possivelmente pode ser venenoso. Então, ela libera uma secreção no tegumento dela, na pele, que é justamente para essa defesa, ela não ser palatável aos animais que vão querer predar ela. Tem a Parasphenodon brunoi, que também mudou de nome, aí agora ela está chamando Nictimantes. Essa é uma perereca peçonhenta, a gente tem ela aqui no Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, ela é bem distribuída aqui na Mata Atlântica, e, como posso falar, ela é peçonhenta mesmo, ela vai inocular. Ela tem tipo uns espinhos assim no dorso dela que acabam por criar esse mecanismo de defesa um pouco além do que a gente está acostumado a ver nos anfíbios, que ela tem esses espinhozinhos. Alguns estudos falam que ela não é prejudicial a nós seres humanos porque esses espinhozinhos não conseguem atravessar a nossa pele. Outros já falam que ela pode ser perigosa, entendeu? Então tem essa questão aí. Mas, por via das dúvidas, a gente sempre toma cuidado. E sim, o veneno de anfíbio às vezes pode ser bem, bem forte, né, bem poderoso, porque eles são pequenininhos, mas eles são fraquinhos só no tamanho. Em relação à potência do veneno, isso daí não tem o que questionar, não. Exatamente por serem pequenos, eles precisam ter uma defesa, né, à altura, né, dos animais que os predam, né? Então, eles precisam se defender, e muitos desses anfíbios são extremamente venenosos, né? Salamandras aqui. Inclusive, a coloração já é um indicativo, né? Aquelas cores muito vivas, né? Bolinhas, manchas, enfim. Já é um aviso de afaste-se, fique longe, né? E seguindo na linha dos anfíbios, para a gente poder passar para os répteis, depois focar no herpeto do Espírito Santo mesmo, Pedrão, uma dúvida que, cara, eu acho que todo mundo que está assistindo e todo mundo que vai ver depois, acho que o mundo inteiro que não tem uma consciência tão elaborada quanto você e o pessoal que estuda o assunto tem, qual é a diferença? Porque a gente sabe as semelhanças, né, entre sapos, pererecas e rãs. São muito parecidos. Você bate o olho ali a olho nu, é difícil dizer quem é quem, né? Claro que quem estuda, quem vive, quem trabalha com isso, vai saber todas as diferenças ali de core salteado. Mas se você fosse explicar para um leigo, né, qual é a diferença, como identificar cada uma das espécies, como você explicaria? Eu participava aqui de um programa aqui de iniciação à docência, que eu tinha muito contato com crianças, jovens ali, né, 13 a 16 anos, que eles ficavam me perguntando, e agora, qual que é a diferença? O que você fala pra gente? Bom, eu geralmente explico assim, quando você vê um sapo, ele geralmente tem uma pele um pouco mais rugosa, isso é generalizando, isso não é uma regra. Então não é sempre que a gente vai olhar e vai falar, aquilo é um sapo perereca com rã, entendeu? Tem as exceções e tudo mais. Só que assim, no geralzão mesmo. O sapo geralmente tem uma pele um pouco mais rugosa, ele tem um corpo um pouco mais robusto. Você consegue perceber as glândulas paratóides assim, perto da cabeça.
geralmente você consegue notar a presença dessas características. A rã, ela já tem um tegumento, uma pele um pouco mais escorregadia, um pouco mais úmida, mais molhadinha, porque ela tem uma afinidade maior com a água, ela fica mais próxima da água, geralmente. As patas de trás dela tem tipo umas membranas assim, entre os dedos de trás, e os dedinhos dela geralmente é mais esticado. Então, assim, para você identificar uma rã, eu geralmente, quando estou no campo, eu olho, vejo se tem água próxima, vou procurar uma rã, vou ali onde tem um pouco de água, para ver se eu acho alguma. É aquele negócio, não é uma regra, é uma generalização. E a perereca, ela tem uma cinturinha um pouco mais fina, a perna um pouco mais articulada, né? Porque ela pula de folha em folha, às vezes de galho em galho. Ela tem uma perninha um pouco mais articulada. Tem as membranas, mais longilínea, né? Isso, ela é um pouco mais esguia. Tem os dígitos, né, no dedo dela, para ela ficar grudada na folha. Então, assim, essas são características pequenas que a gente consegue ver, notar, que às vezes pode, a grosso modo, assim, a gente conseguir identificar rápido o bicho. Se é uma perereca, se é um sapo, se é uma rã, entendeu? Geralmente é o que eu uso. Bacana, importante, muito legal. E aí, Pedrão, o Mansur Martinelli e a Daphne Dias, eles estão trazendo temas interessantes aqui. O Mansur primeiro falou que na Mata Atlântica não temos nenhuma espécie de anfíbio, por assim dizer, que de fato possa nos afetar. Já sim. Na Amazônia, sim. Tanto é que tem 2 sapos ligados a rituais indígenas, né? Que é o sapo do veneno de flecha e uma outra espécie, não sei se é um sapo exatamente, mas que você usa num ritual, que você passa uma secreção dele numa ferida, e aquilo serve até mesmo como uma cura, ela é uma perereca, para aumentar a imunidade, enfim. É utilizado muito eu esqueci agora o nome do ritual. Eu vou lembrar daqui a pouco. Isso, exato, Cambô. Exato. Muito obrigado. E a Daphne Dias está trazendo aqui uma coisa que, na verdade, foi uma pergunta, mas isso realmente uma coisa importante da gente estar trazendo. Os anfíbios, ela pergunta, podem ser indicadores de qualidade do meio ambiente? Como funciona isso? E, de fato, é muito interessante isso, né? Porque os anfíbios, eles são, de fato, aquele selo de qualidade da natureza, né? Então, onde eles estão, há uma vida saudável da natureza naquele ambiente, e exatamente por eles serem frágeis a essas mudanças, o Mansur Martinelli está trazendo aqui, muitos deles estão desaparecendo. Então, é importante você trazer 2 coisas, por favor, Pedrão. Primeiro, esse selo de qualidade da natureza vindo através da própria existência dos anfíbios, e o outro é o fato de eles serem tão frágeis a mudanças, e qual é a importância deles na cadeia alimentar. É claro que todos têm, e eles não são diferentes, mas qual é a função deles e o desaparecimento deles, em quem pode acarretar esse desaparecimento de algumas espécies de anfíbios? Vamos lá. A questão dele ser um bioindicador ambiental. Você vê que o anfíbio, ele é um animal que ele está presente na maioria dos ambientes. Geralmente, a mínima alteração, seja de temperatura, umidade, a mata, tem um fragmento de mata ali, um fragmento de floresta. Se aquilo ali for alterado, cortou árvore, precisou de fazer alguma extração vegetal ali, alguma supressão, os anfíbios que estão ali são diretamente afetados. Então, quando você... É claro que tem as espécies que você encontra próximo das cidades e tudo mais, que são, assim, um pouco mais resistentes à ação antrópica, só que os anfíbios, eles são bem rigorosos com o ambiente deles. Se for o mínimo, assim, se afetar o mínimo, ele já tem problema em relação aos métodos de vida, e é por isso que a gente tem que estudar tão a fundo esses animais, a ecologia deles, porque cada espécie, cada grupo, eles têm uma forma de se reproduzir, eles têm uma forma de se manter alimentando, então a gente tem que conhecer esses animais para saber o que a gente precisa fazer para conservar eles. Agora, em relação, qualquer outra pergunta, era... A importância deles no ambiente de onde eles vivem, né? Então, o desaparecimento de algumas espécies de anfíbios, em que pode acarretar, né? Qual é o estrago que pode trazer, o dano que pode trazer para o ambiente? Isso. Essa questão dentro do ambiente em relação à cadeia trófica, os anfíbios, eles são um controlador de praga em massa. Eles comem
os insetos que às vezes causam problema na agricultura, vão causar problema nos centros urbanos. Então, os anfíbios estando ali, eles são uns reguladores naturais desse tipo de praga, que pode vir a ser um problema maior. E para os outros grupos acima deles, consumidores, ele serve de alimento. Ele serve de alimento para serpentes, ele serve de alimento para aranhas, no caso, outros insetos maiores que se alimentam deles. Então, assim, além desse papel aves, além desse papel diretamente relacionado com a eles têm bioindicador, dentro da cadeia trófica é essencial você ter os anfíbios, porque se você tem uma diminuição ali, se você tem um aumento, você causa uma desregulação que pode afetar muito a relação com os outros animais. Importantíssimo, legal. E mais uma só aqui, para a gente poder passar para os répteis, porque o tempo vai passando, a gente tem tanta coisa importante, acaba prolongando, mas é tão bacana falar, né? Infelizmente tem só 1 hora. O Ale Mata perguntou uma coisa muito interessante, cara. Ele perguntou se é possível diferenciar sapo de rã e perereca, por que não, pelo som que eles emitem. Há um som característico para cada espécie? Ou só sabendo muito, só estudando muito, que você consegue diferenciar, que você consegue concluir de quem é aquele som emitido? Cara, assim, vou falar da galera que tem bastante tempo de campo. Tem gente que escuta a vocalização e já sabe qual espécie que é, já conhece, pela experiência. Agora, essa questão aí de você conhecer a vocalização do animal, ela entra num ramo chamado bioacústica. No nosso grupo aqui tem a Tainara, que ela estuda isso. Cara, ela seria a pessoa perfeita para poder explicar como que funciona. Mas, assim, o pouco conhecimento que eu tenho você estuda comprimento de onda, frequência, assim, aí já entra a física para você poder entender como que funciona isso. Porque tem cantos de aviso, tem cantos de reprodução, tem canto de ameaça. Então, assim, é uma variação muito grande entre uma espécie e outra e uma situação e outra, entendeu? Então, é um estudo muito mais aprofundado. Então, ela conseguiria responder muito melhor do que eu, com certeza, mas essa foi uma pergunta boa também. Eu posso pesquisar para saber se tem como eu saber a diferença entre rã, perereca, sapo, só a partir da vocalização. Bacana demais, sim. E é complexo mesmo, né? São várias espécies, como você disse, tem várias vocalizações, por assim dizer, vários sons, cada um representa alguma sensação, né? Deixa eu ver quem falou aqui. O Bioespécies falou, o som emitido quando o animal está em agonia, também está sendo atacado, enfim, também é uma maneira, né? Interessante, bacana demais, Pedrão. E agora, para a gente passar para os répteis, né? Legal falar dos anfíbios, é muito importante, você trouxe muita informação, muito importante, as pessoas muitas vezes não conhecem, as pessoas criam imagens na cabeça e isso atrapalha muito, né? Para você, o que você disse, preservar as espécies, para você trazer engajamento das pessoas e para as pessoas entenderem a importância dela no meio ali, que é total, né? Sobre os répteis, Pedrão, assim, são muitos animais, eu acho que é uma classe talvez mais distribuída do que os anfíbios, mas eles, em teoria, são mais conhecidos. Traz para a gente um pouco detalhes característicos apenas dos répteis, por favor, para o pessoal entender, né, como é que funciona, como é que é tal, funcionamento geral do corpo de um réptil, por exemplo. Os répteis, eles são um grupo, assim, distintos, morfologicamente você falando, porque a gente tem muita variação. A gente tem bichos chegam a 4, 5 metros, sucuri, jacarés, e tem lagartinhos até mais, e tem lagartinhos de centímetros. Então, assim, é um grupo bem variado. Só que o que a gente pode falar de modo geral? Os répteis geralmente são os escamados, né? São aqueles que têm escamas na pele. Eles têm a respiração pulmonar, né? Eles têm, assim, cada grupo ele tem uma diferença em relação à circulação, respiração e tudo mais. Mas, a grosso modo, falando assim, por cima, dando um geralzão,
são os escamados com respiração pulmonar, amnióticos. Alguns colocam ovos, outros não. Então, assim, é um grupo bem diversificado, bem amplo mesmo, que a gente pode seguir várias vertentes e falar de várias coisas. Legal. E aproveitando que a gente estava falando dos anfíbios, eu vou fazer uma ligação aqui também com os répteis, com a água, né? Muitos répteis são ligados à água. Eu vou te fazer uma primeira pergunta, se todos os répteis têm necessariamente alguma ligação com a água. Não necessariamente. Não necessariamente. Você vê o esquema, pensa num teiu, que é um lagarto que a gente está bem acostumado a ver. O hábito de vida dele não está diretamente relacionado com a água, como o tal da tartaruga, por exemplo. Entendeu? E ainda sobre a relação com a água, você tem, por exemplo, o jabuti, né? Que é uma espécie muito parecida com a tartaruga, mas que não necessariamente está ligada à água, como as tartarugas estão, diretamente, né? Mas todos os répteis têm um instinto de sobrevivência que os faz conseguir nadar? Ou existem alguns répteis que, se caírem na água, não vão saber se virar? Então, é exatamente isso daí. A tartaruga tem um corpo todo, tem uma morfologia toda preparada, né, para estar vivendo dentro da água, que é um hábito de vida dela desde sempre. E o jabuti, por exemplo, se você pega um jabuti e vai jogar ele dentro da água, ele não tem como nadar, se locomover dentro da água. Ele possivelmente vai morrer, entendeu? Porque a tartaruga, querendo ou não, ela vive na água, só que de tempos em tempos ela vai à superfície, respira um pouco e depois volta. O jabuti, se você jogar ele dentro d'água, ele não vai conseguir fazer essa subida e descida para respirar e vai acabar causando o óbito do animal, entendeu? Então, por isso que é importante a gente ver o bicho, saber qual é o hábito de vida dele, conhecer a espécie, se possível, né? Para você saber qual atitude tomar. Porque tem casos de pessoas que tomam atitudes erradas em relação aos animais, causando até o óbito, e isso simplesmente por não conhecer o bicho, entendeu? Sim, com certeza. E Pedrão, em relação ao fato dos répteis serem animais de sangue frio, né? A ausência de sol ou de algum calor por alguma temperatura algo que eleve a temperatura do corporal deles, pode ser o bastante para matar o animal? Vamos supor, às vezes algumas espécies de répteis conseguem sobreviver em locais que passam às vezes períodos sem nada de sol, ou em alguns locais onde não há o sol não toca o solo, por exemplo. Como que esses animais conseguem se virar? Eles conseguem fazer a termorregulação, regular a própria temperatura? Existe esse processo dentro dos répteis? Se você pegar, por exemplo, jacarés, crocodilos, os crocodilianos em geral, né? Eles são totalmente dependentes do sol. Ali é quase uma fonte de alimento deles, é uma maneira de adquirir vitaminas, é uma maneira de você adquirir energia, né? Isso serve para todos os répteis, a partir do princípio que todos são de sangue frio, ou não? Não necessariamente. Todos é uma palavra muito forte, mas de cabeça, assim, eu não estou lembrando um que não precise fazer a termorregulação dele pegando o sol. O que acontece? O metabolismo dele está diretamente relacionado a essa necessidade de se expor um tempo à radiação solar para conseguir se aquecer. Eles não são igual a gente que tem os endotérmicos, né? Que tem a temperatura controlada ali, cada espécie tem as suas aves, tem a temperatura um pouco maior que a nossa, a gente fica ali em torno de 36 e 36,5. Os répteis têm a necessidade de estar pegando sol para conseguir fazer a termorregulação e fazer o metabolismo funcionar. O que acontece? A gente vê essa questão muito em pessoas que têm terrário. Aí você pensa assim, mas meu bichinho morreu, o que eu fiz de errado? Às vezes você colocou muita luz, às vezes você colocou pouca luz. Isso afeta o metabolismo do animal. O animal ele se desregula e eles são sensíveis a essa relação. Uma estudiosa, né, que tá falando muito disso é a Dielis Viegas. Ela tem até o Instagram. Ela fala bastante dessa questão das relações climáticas em relação a esses animais, entendeu? E como isso afeta diretamente eles. Então, assim, é um trabalho importante também para a gente poder saber um pouco mais disso. E, assim, a gente tem que lembrar,
tem o bicho em casa, você quer cuidar dele, tem que buscar mais experiência para saber como que funciona direitinho ali os métodos que você tem que usar. E no ambiente, na natureza, a grande maioria dos répteis tem essa necessidade de estar ali fazendo essa exposição ao sol para conseguir fazer funcionar o metabolismo deles da forma correta. Sim, sim. E, Pedrão, assim, dentro do universo da herpetologia, a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras espécies. É um tema muito amplo e extremamente interessante. E eu acho que menos compreendido e menos conhecido, com menos informações sendo trazidas do que deveria, né? Por isso que as pessoas às vezes criam ideias na cabeça erradas, enfim, preconceitos com algumas espécies. E aproveitando que a gente está falando de répteis, eu não posso perder a chance de falar de uma espécie que realmente assim tem uma fama muito grande. Por um lado, até que por outro tem muita gente que gosta, que são as cobras, né? As cobras são animais que despertam medo, mas também despertam fascínio, despertam uma espécie de repúdio, mas ao mesmo tempo um respeito. Traz um pouco sobre as cobras especificamente, porque eu creio que assim é uma coisa assim muito polarizada, né? Ou ame-a ou odeie, né? Não tem outro, não tem meio termo, né? E são animais que despertam muito, né? Exatamente. E são animais que despertam esse medo por serem algumas espécies serem venenosas. Vocês têm as constritoras como as sucuris e as jiboias, que também assim podem atacar animais grandes. Isso traz aquelas lendas de comer pessoas, enfim, tal. Mas traz de um panorama geral as cobras, como elas são, como elas funcionam, qual é a visão das cobras. Muito se fala delas terem aquela termo... elas vêm por temperatura, né? Elas não têm uma imagem como nós temos exatamente, né? Através das focetas boreais. Isso você vai poder trazer muito bem. Então, como funciona a anatomia das cobras e qual a importância delas para as pessoas entenderem a importância das cobras também para o meio ambiente? Vamos lá. Essa questão do medo, cara, é muito assim, eu penso, tem um estudo que ele fala que, às vezes, medos, um pavor que a pessoa tenha, alguma tragédia, pode ser questão relacionada à genética. Isso veio de um estudo, a gente viu na aula de zoologia, não lembro qual aula foi que a gente viu isso, mas assim, quando você submete isso foi feito com ratos, você submete um rato ao medo, por exemplo, no caso da pesquisa foi choque, e foi colocando isso como um sinal de repulsa, causando choque nele, e toda vez que ele sentiu choque, ele sentiu um aroma. Aí, tudo bem, foi feito esse trabalho com uma população. Os descendentes dessa população, eles foram submetidos ao mesmo cheiro, à mesma essência. E no momento que eles sentiam esse cheiro, eles ficavam totalmente apavorados, correndo para um lado para o outro, morrendo de medo. E eles não tinham levado choque. Então, qual a relação que tem nisso, entendeu? Eu não vou lembrar o nome agora, de qual é o nome disso daí. Mas, assim, eu acho que o nosso medo vem muito de questões genéticas, às vezes de influências, porque às vezes você nunca viu o bicho pessoalmente, você nunca sentiu a textura, você nunca viu como o bicho se comporta, você olha e tem medo, só por foto, entendeu? A pessoa olha a foto, meu Deus, que isso? Não, tira isso de perto de mim, eu não consigo nem olhar, entendeu? Tem amigos que são assim. Remete a algo ruim, né? Isso. E, assim, são animais que, igual você falou, tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas são animais, assim, incríveis, se você parar para pensar, são um grupo ali que você fala assim, nossa, que diferente, porque essa questão da visão aí. O olho em si da serpente, ele não é tão desenvolvido quanto das aves, por exemplo. O olho das aves é uma coisa absurda, eles conseguem enxergar muito bem. Agora, a serpente, em relação aos sinais químicos que ela recebe ali do ar, do ambiente que ela está, seja pela fosseta loreal, seja pela língua, ela consegue ter aquela noção do espaço, tamanho da presa, onde ela está, entendeu? Tudo relacionado com isso. As vibrações do ambiente, ela sente bem também, em relação a estar pisando perto dela, caiu alguma coisa, ela consegue perceber bem isso. E essa questão do medo aí, eu acho que é bem relacionada a essa questão de influência. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha muito medo de jararaca. Por quê? O meu tio trabalhava no campo, e ele tinha que trabalhar e tal,
e ele sofreu um acidente com jararaca, tomou uma picada na perna. Aí, como é uma toxina que causa necrose, né, ele teve uma parte da perna que ficou meio que deformada, por exemplo. E ele teve que fazer várias cirurgias para reconstituir e tudo mais. Num momento em que eu estava fazendo campo, a gente tinha 1 quilômetro de trilha, e nesse 1 quilômetro de trilha a gente foi se atentando, olhando para um lado, olhando para o outro, e no único momento que eu parei dentro da trilha, eu parei e fiquei olhando para cima, procurando alguma serpente na árvore. Aí a minha amiga falou: Pedro, não se mexe agora não, que tem um bicho no seu pé. Aí eu olhei para baixo, era uma jararaca do meu ladinho, assim, ó, do ladinho. O bicho não passou por cima de mim, o bicho não me deu bote, não me deu picada. Eu entrei no espaço dele, entendeu? E o bicho não me atacou. Ele estava ali num estado tranquilo. Então, assim, não tem por que falar, o bicho é extremamente agressivo, o bicho vai vir atrás de você, vai te atacar, entendeu? Essa foi uma experiência que eu tive. Eu pisei bem perto do bicho, e o Falqueto falou, ó, surpresa boa. A gente passou bem perto, eu passei ali bem perto do bicho e o bicho não me atacou, não quis me machucar, entendeu? Aí a gente tem que lembrar, quando a gente está na natureza, a gente vê o bicho está com mais medo da gente do que a gente está dele. E, geralmente eles vão tentar se afugentar, vão se esconder, vão sair correndo, e é o que acontece. Não é essa questão de, é cobra, ela vai me fazer mal, ela vai me picar, essa questão das cobras maiores, das serpentes maiores, que atacam aí, vai comer boi, vai comer criança. Assim, tem um limite, o animal é grande, tudo bem, mas tem um limite do que ele consegue engolir, por exemplo. Se ela tenta engolir um animal que é muito maior que ela pode, geralmente o que acontece é ela se cortar, ela se machuca. Então ela fica meio debilitada por causa desses cortes que ela estica muito e acaba se machucando e pode vir a óbito por infecção, ficar debilitada e tudo mais. Mas geralmente a gente não vê casos assim de serpente gigante engole criança, entendeu? São casos que acontecem, pode vir a acontecer por descuidos, acidentes, sim, não é 0% de chance, mas não são coisas frequentes que acontecem, entendeu? E, geralmente as serpentes vão sair de perto da gente quando vê um possível risco para a vida dela. E geralmente elas vão tentar atacar quando elas estiverem se sentindo ameaçadas ou estiver com fome e coisas desse tipo. Eu só mandar um abraço aqui para o pessoal do Projeto Marsupiais, também do Espírito Santo, já fizemos lives com eles, perdão. Muito bacana, legal, ótimo, bacana. E ainda sobre as cobras e sobre os répteis, duas espécies de répteis, Pedrão, é legal a gente trazer uma curiosidade também. Muita gente vê os répteis, cobras, lagartos, colocando língua para fora, mas eu não entendi exatamente por quê. Aquilo não é um ato isolado, né? É uma maneira, assim, por assim dizer, vulgarmente falando, deles sentirem o sabor do ambiente, do ar. Então, eles põem a língua para fora, colocam para dentro e vai até uma cavidade aqui em cima, onde eles trazem informações do ambiente, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Lagartos fazem isso, cobras fazem isso. É uma maneira deles adquirirem informações a respeito do que tem perto, do que não tem. Né? É interessante isso. Sim. Vamos dar um exemplo aqui pra gente, assim. Quando vem um vento frio, você sente aquela mudança de temperatura. Quando você sente um cheiro, entendeu? Você está sentindo está exalando de algum local, de alguma coisa. Isso, para eles, é uma coisa muito maior, muito mais potente, que influencia muito mais neles. Esse ato de colocar a língua para fora, eles estão reconhecendo o ambiente, eles estão olhando tudo que está em volta ali. Eles estão recebendo, né, as partículas químicas que estão no ar, eles estão reconhecendo o ambiente. Em relação à temperatura, eles estão sentindo a temperatura do ambiente. Então, assim, a forma de reconhecimento deles, de saber onde eles estão e o que tem em volta deles, é essa de colocar a linguinha para fora, entendeu? E é bem comum, toda hora você vê o bicho fazendo, às vezes você não entende por quê, mas aquilo ali é essencial para eles, entendeu? Bom, sobre as cobras, eu acho que fica muito claro que o negócio é a gente deixar os animais em paz, né? Porque muitos acidentes ocorrem, são de fato acidentes, você pisa perto, assusta o animal, ele ataca
de uma maneira de reflexo até, às vezes por manusear, quer mexer, pega uma pilha às vezes de madeira, alguma coisa onde tem uma cobra escondida, elas gostam de se esconder em lugares mais intocados assim, você acaba não vendo, às vezes coloca a mão perto e acaba levando uma mordida. É gravíssimo, claro, mas se você deixar os animais em paz, eles não vão fazer absolutamente nada com a gente. As pessoas têm que começar a entender isso, a importância de respeitar os animais. Se não interferir na vida deles, eles não vão interferir na nossa também. Ricardo, perdão, Pedrão, o nosso tempo está passando aqui, infelizmente, eu gosto muito de falar de répteis, cara, gosto demais mesmo, mas eu já vou começar a canalizar agora, relacionado ao Espírito Santo, né? Como eu falei, a gente fez, né, uma chamada de vídeo para falar sobre a live, e eu falei assim, que muitas vezes a gente fala sobre a natureza de onde vem o nosso convidado, né? Muitas capitais, muitas cidades grandes, elas ainda estão inseridas tem uma natureza muito ativa, tem uma natureza próxima, enfim. Na verdade, a cidade está inserida na natureza, não é a natureza que está inserida na cidade, né? E no caso de Vitória, né, eu já te falei, muitas capitais do Cerrado você tem muitos animais ainda, que estão virando animais urbanos mesmo. Campo Grande, Goiânia, onde eu moro, Palmas, Manaus é uma capital selvagem, né? No que diz respeito à Vitória, em torno, vamos pensar assim, que tipo de répteis aparecem? E caso apareça, já para a gente direcionar para o pessoal como fazer, o que fazer, como agir nessas circunstâncias onde você encontra um réptil, por exemplo, na sua casa. Que animais aparecem mais na cidade, né? Jacarés, enfim, cobras e lagartos. E no caso de surgir um jacaré, uma cobra na sua residência ou próximo, como você deve agir? Geralmente, assim, vou dar o exemplo da Grande Vitória, tem muitos relatos da galera encontrar jacarés, jabutis, serpentes, lagartinhos, e assim, em relação ao jacaré, o pessoal tem medo de chegar perto, né? Geralmente eles ligam para a polícia ambiental, que é o certo a se fazer, né? Você pode ligar para os bombeiros, para a polícia ambiental, tentar ver algum órgão competente para conseguir fazer a remoção do animal para levar ele para um lugar seguro. Esse tipo de animais o pessoal sabe que, viu tartaruga na praia, viu jabuti, sabe que o animal não vai fazer mal. Então eles conseguem tomar uma atitude correta na maioria das vezes, em relação a deixar o animal tranquilo, levar para um lugar seguro e tudo mais. O nosso problema, nossa grande assim, tristeza que sempre acontece é em relação às serpentes. As serpentes geralmente entram na casa das pessoas, estão em algum local assim próximo que tem bastante pessoa, o pessoal mata e depois manda foto pra gente, foi o que eu te falei ontem. Geralmente é isso, grande parte das fotos que a gente recebe, o pessoal perguntando qual é a espécie, se é peçonhenta ou não, e manda foto do bicho morto, entendeu? Então, assim, viu o bicho, confere onde que ele tá, fica de olho nele. Se você souber, se você tiver experiência de como tratar com o bicho, sabe qual o bicho que é, você pode tentar fazer a remoção dele dentro da sua casa, com um cabo de vassoura, com uma pá, botar dentro de um balde. Se você souber, se você tiver uma experiência. Agora, se você não conhece o bicho, você não sabe como pegar, como tratar, melhor você deixar ele ali e ficar vigiando. Tira as crianças de perto, entendeu? Porque criança geralmente é mais curiosa, vai querer chegar perto para ver. E assim que tiver como, liga para alguém que você conhece. Aqui em Alegre, geralmente o pessoal fala, tem um bicho aqui, hein? Tem como vocês ir resgatar? Assim que possível, uma pessoa que estiver perto vai lá, tenta fazer o resgate do animal. Em Vitória, assim também, tem pessoas aí que fazem o resgate, se você ligar e tudo mais. Geralmente o pessoal do Caimã aí faz bastante resgate de jacaré, de réptil. A gente tá, assim, querendo criar esse hábito nas pessoas, né, de ver o bicho, liga, vamos fazer o resgate, entendeu? De uma forma segura, sem oferecer risco, entendeu? Então é importante as pessoas estarem cientes de que elas podem entrar em contato, falar, e lembrando que não deve matar o bicho, no caso das serpentes. Deixa o bicho ali quieto. Fica de olho nele, mas não mata ele assim, entendeu? Legal, importantíssimo. E Pedrão, para a gente poder também falar, temos aí 5, 6 minutos, eu queria muito falar sobre o projeto, o Herpeto Capixaba, quando surgiu, como foi, a trajetória,
e também a sua visão em relação à ação destrutiva do homem. Tem várias possibilidades, a gente destrói a natureza de várias maneiras, né? Mas uma delas é que você trouxe agora, matando os animais. Muitas vezes por ter medo, por ter algum preconceito, por você, né, não ter, até mesmo ter um nojo, enfim, você vai lá, a primeira reação é ir lá e matar. Até que ponto isso pode prejudicar, pensando agora mais especificamente no Espírito Santo, até que ponto isso pode prejudicar as populações de répteis e anfíbios? Então, primeiro só traz para a gente qual foi a trajetória do projeto, quando começou, e em relação ao homem e essa maneira de se relacionar tão conturbada com a natureza, o que isso, em relação mais às cidades, pode afetar, de fato, nas populações de répteis e anfíbios capixabas? Falando do projeto, a Herpeto Capixaba começou em 2017, em outubro de 2017, com iniciativa do nosso querido aí, Tiago Silva Soares. Ele trabalha desde sempre com a herpetofauna, ele tem uma paixão, né, por esse grupo, por esse tipo de animais. Ele gosta de todos, mas a paixão dele é a herpetofauna. É um cara que vem desde muito tempo fazendo trabalhos, estudando e tudo mais, e por essa paixão ele teve essa sacada de vamos fazer um projeto no Espírito Santo, vamos proteger a nossa fauna, nossa herpetofauna, e a partir disso daí surgiu a Herpeto Capixaba com o intuito de ser reconhecida no estado da arte da herpetologia, aqui no Espírito Santo. Então, assim, viu o bicho, vai lembrar da Herpeto Capixaba, entendeu? Porque a gente vai estar treinando a galera, a gente vai estar estudando, a gente vai estar trabalhando para poder estar ajudando ao máximo na conservação aqui da herpetofauna do Espírito Santo e posteriormente do Brasil todo, à medida que a gente for conseguindo progredir. Então, para isso, hoje, a gente tem trabalhos de criação de inventário, a gente está tentando preencher aquelas lacunas de conhecimento que você tem de determinada área ou de determinada espécie. Então, a partir disso daí, saem vários trabalhos que vão estudar essas questões e daqui a um tempo a gente vai começar a ter umas respostas em relação a método de vida, reprodução e coisas desse tipo, entendeu? Então, assim, hoje, para você ter uma ideia, a Herpeto Capixaba está com 30 artigos, mais ou menos, sendo produzidos pelos integrantes. Então, assim, a quantidade de trabalho que abrange uma gama bem grande de trabalhos que vão contribuir muito com a ciência e para a conservação desses animais aqui, entendeu? E, assim, é o que eu falo. Não sei se você conhece, o Napoleon Hill. Ele tem um livro chamado Mastermind, que ele fala que você quer construir um projeto com alguém, você quer criar alguma coisa grande, você deve reunir pessoas com o mesmo propósito e fazê-las trabalharem alinhadas, entendeu? E hoje é o que a gente tem dentro do grupo. Hoje o nosso grupo não é composto só de biólogos, não é composto só de estudiosos da área. Você tem ali veterinários que estudam a área também, você tem fotógrafos, você tem cinegrafista, você tem desenhistas, você tem, assim, ilustradores, você tem um grupo que é bem diversificado, que tem várias vertentes dentro na nossa área de serviço, né? Mas que está todo mundo ali pensando, direcionado no que é para lutar pela conservação aqui dos nossos bichos aqui do Espírito Santo, entendeu? Pedrão, mas isso é uma coisa, desculpa te interromper, só para falar rapidinho, isso é uma coisa realmente muito importante, que muitos projetos falam para a gente. Por exemplo, eu não sou biólogo, eu tenho até uma frustração na minha vida por não ter feito biologia, porque a natureza é a paixão da minha vida. Mas é uma maneira, né? Vocês têm que focar em estender, de fato, a educação ambiental, as informações, o engajamento das pessoas que não são da área, zoólogos, veterinários, ecólogos, biólogos, enfim. São essas pessoas, a maior parte, né, da sociedade, que não tem ligação direta, não tem formação, capacitação na área, mas que tem que aprender, tem que ajudar, porque essas pessoas que também vão fazer muita diferença na hora de você estar com um bicho na sua casa, na hora de você topar com uma cobra na natureza. É nisso que você impede exatamente o que eu te perguntei.
sobre as pessoas acabarem matando, tratando mal, às vezes ter uma imagem ruim e acabar fazendo uma bobagem com algum animal. A informação é muito importante. E essa daí é a ideia, você conseguir criar uma rede de pessoas que lutam pela mesma causa, e isso daí, e se distribuindo, fica cada vez maior. A gente conseguir alcançar cabeças, né, que vão pensar da forma correta, que vão conseguir agir quando precisar, que vão ter a consciência de como tratar esse assunto, né, de forma que o conhecimento vá desenvolver o pensamento crítico, e essas pessoas vão fazer parte da causa também, porque, querendo ou não, a pessoa, quando ela começa a entender um pouco do estudo, de como funciona, ela vai querer participar, ela vai querer ajudar de alguma forma, e é para isso que a gente está trabalhando, entendeu? Legal demais. Gente, valeu, eu falei aqui valeu, com o Pedrão, falei com o Pedrão do projeto Herpeto Capixaba. Infelizmente o nosso tempo acabou e não dá para a gente falar tanto quanto a gente gostaria, mas é importante, o Pedrão trouxe detalhes muito importantes sobre os anfíbios, eu acho que foi muito legal, sobre os répteis também, em especial sobre as cobras. Já fica aqui um convite ao vivo, Pedrão, para você voltar e a gente estabelecer pautas mais específicas, mas dentro do que a gente podia ter feito, acho que você deixou uma mensagem muito importante, e eu já faço o convite, pessoal que não segue o Herpeto Capixaba, vai aprender mais, vai lá ver conteúdos muito bons, o pessoal sai a campo, tem muita pesquisa, tem muita informação, muita coisa bacana, um Instagram recheado de muita informação importante. Pedrão, parabéns pelo trabalho de vocês, é fundamental essa informação que vocês acabam disseminando, ela é essencial para a gente proteger a nossa natureza. Estou admirando ainda mais o trabalho de vocês. Como eu disse, o convite para você voltar está feito aqui ao vivo. E te agradeço de coração, nossa contagem regressiva começou. Parabéns, Pedrão, e muito obrigado. Valeu, obrigadão, cara. A gente agradece aí o convite e o parabéns vai para a equipe toda aí, ó, para Herpeto Capixaba. Parabéns para toda a equipe. E para todo mundo que vai estar junto com a gente aí nessa caminhada. Bacana demais, gente. Parabéns a toda a equipe. Obrigado quem assistiu. Uma ótima noite.